A primeira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão bíblica. Existem vários textos bíblicos que, ao descreverem a condição dos ímpios após a sua morte, os retratam não como indivíduos aniquilados, mas como pessoas que estão experimentando vergonha e ou sofrimento eternos. Por exemplo, Daniel 12:2, Mateus 18:8, Mateus 25, versículos 41 e 46, Marcos 9, 43 a 48, Lucas 16, versículos 22, parte B a 24, 2 Tessalonicenses 1, versículos 5 a 10, 2 Pedro 2:9, Judas, versículos 7 e 13, Apocalipse 14, versículos 9 a 11, Apocalipse 20, 10 a 15, entre outros. Além disso, eu tenho uma outra razão importante que eu gostaria aqui de evocá-la, porque entendo que seja importante para o nosso debate. E a segunda razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão imagética. Imagético significa aquilo que se expressa ou se exprime por meio de imagens. Pois bem, a Bíblia, quando ela se refere ao inferno, frequentemente ela o retrata com imagens vívidas relacionadas a noções de continuidade e não de aniquilação. Citemos apenas 3 dessas imagens bíblicas como exemplo. Primeira imagem, nós temos ali o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, versículos 43, 44, 45, 46, 48. Segunda imagem, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, Apocalipse 14, 11. E terceira imagem, o seu bicho nunca morre, Marcos 9, 44, 46 e 48. A terceira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão identitária antropológica. Em que sentido um ser humano que morre e que é aniquilado, isto é, que deixa de existir, em que sentido este indivíduo é a mesma pessoa que ressurgirá na ressurreição? A perspectiva aniquilacionista, a meu ver, é incapaz de provar a continuidade da personalidade entre a pessoa que morreu e aquela que será ressuscitada. Aliás, se o aniquilacionismo estiver certo, então não haverá ressurreição, mas haverá, isto sim, recriação. Então o termo deveria ser mudado. A quarta razão pela qual eu não sou aniquilacionista, que tem total relação com a razão anterior, é a razão cristológica. Se o aniquilacionismo ele for verdadeiro, então nós temos um de 2 possíveis problemas cristológicos insolúveis e intransponíveis, a meu ver. Ou Deus homem Jesus deixou de existir, e nesse caso houve um colapso na Trindade entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, ou seja, durante esse tempo, a Trindade foi reduzida a uma biunidade. Só existiram o Pai e o Espírito Santo, visto que o Filho foi aniquilado. Ou a natureza humana de Jesus deixou de existir. E nesse segundo caso, então Jesus não ressuscitou, mas ele foi, digamos que, recriado por Deus ao terceiro dia. Isto é, houve uma segunda encarnação de Jesus, algo que a Bíblia não ensina. Então a Bíblia não fala sobre 2 encarnações de Jesus, mas fala sobre uma única ressurreição de Jesus. E como o meu tempo aqui já se esgotou, talvez, à medida disso, eu possa depois trabalhar outros pontos.